Olá! Hoje o nosso papo é sobre um dos temas mais fascinantes e, ao mesmo tempo, mais polêmicos do direito penal: o princípio da insignificância. Ele parece simples, né? Mas, na prática, a aplicação dele é um verdadeiro desafio que tira o sono de muito advogado, promotor e juiz. Vamos juntos desvendar essa complexidade toda? Para a gente começar, eu quero lançar uma pergunta, que aliás foi um caso real que bateu lá nas portas do STF. Pensa bem, toda a máquina da justiça criminal, que é cara, que é lenta, que é pesada, ela deve ser mobilizada para processar alguém que furtou um galo e 4 galinhas? Essa pergunta, que parece até trivial, nos joga direto no centro do furacão, que é o debate sobre a insignificância. Para organizar nossa conversa e ninguém se perder, a gente vai seguir esse roteiro aqui, ó. Primeiro, os fundamentos teóricos de onde essa ideia surgiu. Depois, os critérios objetivos que o STF criou, um verdadeiro checklist. Aí a gente mergulha na grande polêmica dos requisitos subjetivos. E depois a parte mais prática, que é o que mais interessa, a jurisprudência, caso a caso, quando aplica, quando não aplica. E no final, a gente fecha com uma reflexão um pouco mais crítica. Combinado? Ok, vamos começar do começo. Para entender como os tribunais superiores decidem, a gente precisa primeiro sacar de onde vem essa ideia de insignificância. Pode procurar no Código Penal, você não vai achar um artigo escrito sobre isso. A origem dele é outra. Ele deriva dos grandes princípios que sustentam todo o nosso sistema penal. Bom, aqui está o ponto-chave, a natureza jurídica. O princípio da insignificância é uma causa que a gente chama de supralegal de exclusão da tipicidade. E aqui tem um detalhe técnico, mas que é fundamental. Ele não exclui a tipicidade formal, mas sim a tipicidade material. O que isso quer dizer? Que a conduta até se encaixa perfeitamente na descrição do crime que está lá na lei, mas a lesão, o dano ao bem jurídico protegido, é tão pequeno, tão ínfimo, que o direito penal simplesmente não deve se preocupar com aquilo. A raiz filosófica disso tudo vem lá do direito romano com esse brocardo latino aí. De minimis non curat praetor. O pretor, que era a autoridade da época, não cuida de coisas mínimas, de ninharias. A ideia é essa. O direito penal é a arma mais forte do Estado, é a última ratio. Ele não pode ser usado para resolver qualquer briguinha, qualquer probleminha. Tem que ser reservado para as ofensas realmente graves. E essa ideia se apoia em 3 grandes pilares do direito penal. Primeiro, a fragmentariedade. O direito penal é um quebra-cabeça, ele só pega os pedaços mais importantes. Segundo, a subsidiariedade. Ele é a última opção, a última ratio. E terceiro, a intervenção mínima. E, no direito moderno, quem pegou essas ideias e organizou tudo bonitinho foi o grande jurista alemão Klaus Roxen, lá em 1964. Ele foi o cara que sistematizou o princípio e influenciou o mundo inteiro. Certo. Com essa base teórica na cabeça, vamos ver como o nosso Supremo Tribunal Federal pegou essa teoria toda e transformou num guia prático. Para evitar que cada juiz decidisse de um jeito, o STF basicamente criou um checklist. Esse checklist foi consolidado nesse famoso habeas corpus, o 84.412. E aqui está o pulo do gato, a palavra mágica, cumulatividade. Não adianta preencher 3 dos 4 requisitos, tem que preencher todos. Faltou um, já era, não tem insignificância. E reparem bem, todos os 4 vetores são objetivos, eles olham para o fato, para a conduta, e não para o autor do crime. E é exatamente aqui que o caldo entorna. Aqui que mora a maior briga, a maior discussão nos tribunais. A análise para naqueles 4 vetores objetivos que a gente acabou de ver, ou o juiz pode e deve olhar também para a vida pregressa do sujeito, para os antecedentes dele. Essa discussão toda se resume a um grande embate teórico. O nosso sistema adota um direito penal do fato, que pune o que a pessoa fez, ou a gente acaba caindo num direito penal do autor, que pune a pessoa por quem ela é. Se a gente fica só nos 4 vetores, estamos seguros no direito penal do fato. Mas a partir do momento que a reincidência, os maus antecedentes, a tal da habitualidade criminosa entram na conta para negar o princípio, a gente começa a escorregar perigosamente para o direito penal do autor. Oficialmente, qual é a posição do STF? Em tese, o plenário já disse com todas as letras: a reincidência, sozinha, não pode impedir a aplicação do princípio. O juiz tem que analisar o caso concreto. Mas, como a gente bem sabe, essa é a teoria. Na prática, o cenário é bem diferente. A tal da reiteração delitiva, o sujeito que comete pequenos crimes com frequência, virou o principal argumento para alegar a insignificância. É quase uma barreira intransponível, principalmente quando o caso chega no STJ. Então vamos para a parte que realmente importa, a que cai em prova, a que o advogado precisa saber para o dia a dia, a casuística.
Apesar dessa barreira da reincidência, em quais situações concretas os tribunais têm, sim, aplicado o princípio? Olha só esses exemplos, são emblemáticos. O STF aplicou a insignificância no furto de bebidas que somavam R$ 29, mesmo o cara sendo reincidente e o furto tendo sido à noite. Aplicou também no furto de um carrinho de mão de R$ 20. O STJ, numa decisão mais rara, aplicou para o furto de 8 shampoos por um infrator habitual. E claro, o caso que abriu nossa conversa, do galo e das galinhas, foi visto como um crime famélico, um furto por pura necessidade, o que justificou a aplicação. E não é só no furto simples que o princípio aparece. No crime de descaminho, por exemplo, existe um critério objetivo, claríssimo e pacificado. Se o imposto sonegado for menor que R$ 20.000, aplica-se a insignificância. Ponto. Já no furto qualificado, a briga é boa. O STF normalmente nega, mas o STJ já aceitou em alguns casos bem específicos. E a gente vê também aplicações pontuais em crimes ambientais, tipo pescar um peixinho, e até no Estatuto do Desarmamento, para posse de uma única bala, por exemplo. Agora, vamos virar a moeda. Tão importante quanto saber quando o princípio se aplica é saber quando ele é rechaçado de cara pelos tribunais. Conhecer essas hipóteses é fundamental. Esse slide aqui é um mapa das barreiras. A multirreincidência, como já falamos, é o motivo número 1. Contrabando, diferente de descaminho, não tem insignificância, porque se entende que afeta a saúde pública, a segurança. Crimes com violência ou grave ameaça, tipo roubo, nem pensar, é incompatível. Em violência doméstica, tem até súmula, a 589 do STJ, proibindo a aplicação. E na pirataria, o STJ também costuma negar, olhando para o número de mídias apreendidos. E tem mais um critério. Não é uma regra absoluta, mas é um parâmetro que o STJ usa muito na prática. Se o valor da coisa furtada for maior que 10% do salário mínimo da época do fato, a tendência forte é de afastar a insignificância. É uma espécie de régua informal. E muita atenção nessa tese que o STJ fixou em recurso repetitivo. Aquela história, mas o réu devolveu o produto do furto logo em seguida. Isso por si só não garante a aplicação do princípio. Claro que ajuda, é um fator positivo, mas não é determinante. Se o sujeito for reincidente, por exemplo, a devolução pode não ser suficiente. Bom, com tudo isso na mesa, vamos para a nossa parte final. Vamos tentar amarrar essas informações todas com uma análise um pouco mais crítica, um pouco mais profunda sobre como esse princípio está sendo aplicado hoje. Diante daquele impasse de ter que absolver um reincidente quanto mais por um furto de valor irrisório, o que o STF fez? Criou uma solução de meio termo. O juiz não absolve pela insignificância, mas ele usa o valor pequeno da lesão para justificar uma pena mais branda, como um regime aberto, mesmo que a lei, pela reincidência, mandasse um regime mais duro. É uma ginástica jurídica para tentar equilibrar as coisas. Então, a grande questão que fica para a gente pensar é esta. Quando o judiciário nega a insignificância com base quase que exclusivamente na reincidência, ele está julgando o fato que, objetivamente, é insignificante, ou ele está, na verdade, punindo o autor, o sujeito indesejável por seu estilo de vida? Fica aí a provocação. E com essa reflexão, a gente fecha essa nossa análise aprofundada sobre o princípio da insignificância, um tema que, como vimos, está longe de ser pacífico. Se esse conteúdo ajudou nos seus estudos, se clareou as ideias, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like para apoiar nosso trabalho. Até a próxima!